paz do Senhor, meus amados irmãos, eu quero falar para vocês sobre a campanha. Desperta você que dorme nesse momento, depois de uma campanha de purificação. Eu preciso de cada um de vocês comece a fazer uma transformação na vida de vocês. E essa transformação, ela começa hoje, ela começa agora, ela começa nesse momento. E o Senhor diz assim, na palavra que eu acabei de abrir aqui sobre o nosso futuro, diz: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar gafanhotos que devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Durante os 3 dias de purificação, todos vocês ouviram coisas, escutaram coisas. E hoje, quando eu ia fazer a gravação do vídeo, eu imaginei de colocar a roupa do propósito, mas eu disse: não, eu vou vestir uma roupa com a cor do sangue de Jesus, é uma roupa vermelha, rosa, simbolizando, não ter uma roupa vermelha, sangue, mas eu queria simbolizar isso. E depois eu imaginei: eu vou botar uma biblioteca aqui atrás. Eu fiquei pensando, poxa, antigamente eu tinha uma biblioteca tão bonita, né, para eu gravar os vídeos, ficava tão bom. Olha que infantilidade minha. E aí eu disse assim: eu sou capaz de fechar meus olhos e lembrar da minha biblioteca. Olha a minha vaidade, a minha biblioteca, que eu guardava de A a Z, que tinha de Nietzsche a Marx, que tinha filosofia, que tinha Dante, Galef, que tinha Dante Alighieri, que tinha Divina Comédia, que tinha Kafka, e que eu, vaidosamente, eu me expunha às pessoas quando elas vinham na minha casa. E eu lembrei das estantes, das coleções de DVD, de CD, de vídeo, das coleções de tipos de gravadores que eu gravava do pequeno até o grande. E aí Deus disse assim: você vê, minha filha, tanta gente grava vídeos bonitos, com fundos arrumados, cheio de livros, mas é a minha palavra que sara, cura e liberta. Você só precisa de uma cadeira e uma mesa e talvez uma parede até decorada, que está tão bonita aqui. Ele ainda me mostrou: olha que parede linda, né? Uma parede toda decoradinha. Podia ser uma parede lisa, podia ser a terra, poderia ser a minha natureza, filha, que é tão perfeita, tão bonita. Os homens precisam pegar as coisas, escrever livros para vender, para povoar a mente das pessoas. E eu comecei a imaginar que nós aqui nessa igreja, e em todas as igrejas do mundo, tem muita gente buscando verdadeiramente a Jesus, mas tem muita gente que não busca. A gente às vezes tem a oportunidade de buscar em casa, mas a gente prefere ouvir um colega de trabalho que nos diz algo para nos tirar da presença de Deus. Deus está nos dando sinais, igreja, o tempo inteiro, das coisas erradas que fazemos, que a gente não para um tempo para buscar Deus. A gente trabalha de sábado a domingo e feriado. Quantos anos da minha vida eu usei o dia de domingo para ir para a igreja de manhã e passava o resto do dia fazendo tudo que eu queria, até assistir o Fantástico. A gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para buscar, a gente não tem tempo para ser transformado. E cada família recebeu palavras de purificação, palavra de transformação, palavra de mudança. Teve pessoas que sonharam, teve pessoas que tiveram revelações do céu de Deus. Esses sonhos, quem sonhou, quem teve alergia, significa lepra de enfermidade afetiva, quem teve diarreia, quem teve dor de cabeça, quem teve problema de coluna, quem manifestou herpes, quem manifestou coisas neste ministério. Vocês sabem que muitos tiveram manifestações, visões, sonhos com morte, com roubo, com mudança de cidade, de viagem. Todos esses sonhos, todas essas revelações, foi o Senhor falando conosco para a gente se limpar. Então não tome isso como: é porque eu adoeci, tive diarreia, dor de cabeça. Deus está nos mostrando aonde precisamos mudar. O inimigo esse dia nos tentou trazendo coisas para a gente usar. Eu avisei a vocês nos áudios e nos vídeos: igreja, cuidado com pregação, com palavra. A palavra de Deus, ela serve para falar o que a gente quer falar. Tem mais de um mês que eu chamei a atenção disso. A gente liga na internet, ouve. Às vezes as pessoas que estão falando conosco ali estão passando lutas maiores que as nossas, nos ensinando coisas que queremos ouvir. Nós tivemos testemunho de pessoas aqui que se perderam,
Ninguém lhe ganha para Jesus, mas quando você está na palavra, você aparece parente e amigo de todo lugar. Gente como Balaão, lhe abençoando no que você está fazendo de errado. E quando alguém lhe fala que aquilo vai dar errado, você se afasta e depois volta. Terras comprometidas espiritualmente, que eram consagradas a Deus e que não podem ser vendidas, que é maldição. Casas que são maldição. Unções que foram feitas por mentira, por engano. Então tem que ter oferta de pecado, oferta de remissão. Nós vamos explicar isso para vocês. Tem que ver o que Deus quer de vocês, tem que ver o que Deus quer explicar a vocês. Então, igreja, Deus está falando conosco. Eu já fiz meus concertos, vou fazer outros, porque eu também preciso fazer meus concertos. Aí daquele que leva os outros a errarem. Mas eu quero dizer a vocês que a única coisa que salva, cura e liberta é a palavra de Deus. Deus falou de uma primeira onda, falou de uma segunda onda, e hoje pela manhã Ele mandou um recado para nós em Apocalipse. Eu estou organizando para passar para vocês. Parem de dormir. Tem pessoas pegando Covid pela segunda vez e morrendo. Tem pessoas que estão enfermas espiritualmente. Tem pessoas que estão num tempo de conserto e não estão entendendo o chamado de Deus. Que a gente não pereça. Nessa semana eu passei uma coisa muito interessante. Nesse momento de purificação, eu tive sempre um sonho de tirar o meu filho, os ossos dele, do túmulo de família da frente e levar para um outro túmulo que estava para trás. E eu abri uma palavra ontem, orando ao Senhor, e Ele me deu uma palavra em Provérbios, e dizia que os mortos dormem. Leiam Provérbios 14, eu fiquei impactada, eu poderia ter aberto qualquer outra palavra, o Senhor poderia ter falado comigo. Cuidado com adivinhação, cuidado com engano, cuidado com mentira, cuidado com aquilo que seu coração é assolado. Às vezes você está perto de um funcionário, uma pessoa, um amigo, um colega, um vizinho, alguém que tem uma lepra numa área que você tem a lepra, aquela pessoa vai lhe instigar a pecar. Não permita que seu coração peque, agora que Deus está estabelecendo um reino novo na sua vida. Então, cada família vai pegar as palavras para entender o que Deus quer falar com cada família. Se não tiver claro, se for jejum, se for oração, se for pano de saco, se for remissão, se foi louvor, se for adoração, se foi pão sem fermento, se foi oferta pelo pecado, oferta de remissão. E você vai perguntar, pastora, como é que a gente vai entender o que Deus quer? Se você buscar verdadeiramente, você vai. Nós vamos estar dispostos a cuidar de cada família individualmente, junto com o pastor Zita e a missionária Sônia. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, mudem a conduta de vocês. Muitas vezes a gente está pegado a uma enfermidade espiritual, de lepra. Aonde é seu pecado, é aí que está a sua força, que o inimigo vai tocar em você. Tem pessoas que vão sofrer por causa de comida, tem pessoa que vai sofrer por causa de dízimo, tem pessoa que vai sofrer por causa de enfermidade. Eu não sei qual é a sua lepra, de teimosia. A gente não tem paciência de esperar Deus fazer. A gente vai lá e toma posse. A gente faz, e o espírito enganador pode lhe enganar você na palavra, para você fazer aquilo que seu coração quer. Eu erro, eu sou humana, mas eu estou aqui e digo, Deus, se tu tiver de me levar hoje, agora, Senhor, me leva, mas eu não quero sair da tua presença, eu quero estar do teu lado. Eu quero fazer parte, Pai, nem que seja da última fila, do último lugar. A gente não precisa de coisas, a gente precisa de Deus. E muitas vezes o diabo já tentou me assolar na mente das coisas que eu joguei fora, que eu queimei. Lembra daquilo? Tu não devia ter queimado aquela balancinha, tu não devia ter queimado aquilo. Sabe o que é isso? É Satanás. Porque ele sabe das suas fraquezas. Aonde está a sua fraqueza? Está seu coração. Tire seu coração da mão do inimigo, coloque seu coração na mão de Deus. Né? Nós temos testemunho esses dias de coisas que Deus fez. A gente precisa ser obediente. Eu obedeço 10 coisas, não obedeço uma. Paciência, essa uma que está lhe matando. Eu consigo não comer demais, eu consigo não adulterar, mas eu não consigo parar de usar cocaína. Você está fraco na parte mais importante, o inimigo quer que você caia. Purifique-se, limpe-se, seu coração, seus pensamentos, suas ideias. Se você falou mal de alguém, se você tentou julgar algum pastor, alguém, se você falou, né, do pastor, à vontade, fale. Mas se você falou do Espírito Santo, tá na vida daquele pastor, quando for usado para lhe dar uma palavra, cuidado. Isso pode acabar com sua vida, igreja. Viu? Feche as brechas, feche as portas, mude sua conduta, mude seu comportamento. E se você que está aí me ouvindo foi chamado para servir no templo do Senhor, pare de correr.
Pare de ser fraco. Venha trabalhar na obra. Porque é trabalhando que a gente apanha, que a gente levanta. Tem gente aí que está correndo do seu chamado. Cuidado. O estado do inimigo que ele pode trazer para você é pior 7 vezes do que o primeiro estado. A gente precisa entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Então, cuidem do coração de vocês. Eu vou postar as palavras que o Senhor deu para vocês mais tarde. E, por favor, igreja, fiquem atentos aos estudos, fiquem atentos ao culto. Você tem uma semana inteira para fazer milhões de coisas e não faz. Aí, na hora que chegar a hora do culto, na hora que chegar a hora da palavra, você está ocupado jantando, almoçando, tomando café, entendeu? Então, Deus está dizendo assim, a resposta do Senhor Salomão: ouvi sua oração e escolhi este tempo como lugar para fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, olhe, se eu fechar o céu para que não chova, e hoje a voz que eu ouvi quando acordei é: a ordem vem do céu. Não é diabo não, é Deus mesmo que está nos testando. Vocês vão ler a revelação, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Cuidado, vigia com o que está ouvindo, vigia com pregação, vigia com palavra, vigia com pessoas, vigia com colega de trabalho, vigia com vizinho. O diabo já sabe que não é uma pessoa que vem da rua que vai lhe atingir. Ele pode usar a mente de quem está dormindo do seu lado para lhe assolar, para lhe tirar da presença de Deus. Amém? Fique com Deus, tenha uma boa tarde e eu vou buscar junto com o nosso pastor, né, fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, que é a melhor dádiva. E agora eu quero falar para vocês de uma palavra que fica em Zacarias 4, que diz assim, Zacarias 2, versículo 6. Saiam, fuja da Babilônia, na terra do norte, pois eu espalhei aos 4 ventos. Saia, povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: quem lhes faz mal a menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar esta nação, e os seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. E o Senhor diz: cante, ó alegre bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em teu meio, e vocês saberão que eu, o Senhor dos Exércitos, me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua habitação. Amém? Então, nós vamos viver um processo de purificação,